Olá, queridos colegas, eu estou aqui hoje representando a equipe diretiva para conversar um pouco sobre prevenção da Covid-19 dentro deste cenário de ainda pandemia e também na perspectiva aí deste retorno de convívio presencial diário, onde é de extrema importância que sigamos estas orientações e esses protocolos de segurança, principalmente no sentido de se proteger, como também de protegermos uns aos outros. Então vamos a essas diretrizes. Não esqueça no final do vídeo de dar o seu joinha e a sua curtida aí ao canal. Então, o que devemos saber? Principalmente são itens básicos que nós já ouvimos e já assistimos na televisão, como também nas entrevistas com os especialistas. O distanciamento social, ele é extremamente necessário neste momento, ou seja, distância mínima de 1,5 metro uns dos outros. Isso não significa falta de carinho ou atenção ao colega, ao outro, e sim, o maior carinho, a maior atenção que podemos dar é nos lembrando diariamente, a cada momento, desses protocolos. Segurança hoje é nos mantermos afastados uns dos outros. Evitando também os espaços de aglomeração de convívio comum, ou seja, saguão da escola, sala de professores, banheiro, onde geralmente quando nós nos encontramos, a gente sempre tem um assunto a tratar com o outro, algo a contar. Neste momento, a regra é isolamento, então nós devemos evitar esses locais de maior aglomeração, de maior circulação dentro da nossa escola. Um dos itens básicos que nós não podemos esquecer é a utilização da máscara, ou seja, além, claro, dos cuidados de higienização pessoal que nós vamos ver a seguir, como também manter as unhas limpas e curtas. A utilização da máscara, ela é também de extrema importância e relevância, pelo fato de que quando eu estou utilizando a máscara, eu estou evitando que gotículas da minha saliva fiquem flutuando aí pelo ar e automaticamente é um cuidado que eu tenho ao outro. Então, dentro desse protocolo, os indicadores demonstram que se todas as pessoas utilizarem a máscara de forma correta, a incidência de contágio ou de contaminação pelo coronavírus, ela se torna bem menor, ou seja, o risco cai bastante. E este é um protocolo a ser seguido e lembrado constantemente por todos nós. E, na verdade, a máscara, ela não serve para usar, né, no queixo ou então abaixo do nariz. Muito pelo contrário, se tira a máscara da embalagem, né, ou do saquinho que nós iremos trazer de casa, higienizada, e vamos colocar a máscara de forma correta, ou seja, com as mãos limpas, obviamente, ela deve estar ajustada ao nosso rosto, para nos proteger, como também proteger ao outro, né? E a retirada, a máscara não pode estar abaixo no queixo, nem tampouco com o nariz de fora. Ela deve estar certinho ajustada. Isso faz parte do protocolo básico, que nós não podemos esquecer, certo? E para a retirada, a cada 3 horas ou quando ela estiver úmida, a gente vai retirar pelo elástico. E automaticamente iremos isolá-la, colocá-la em uma embalagem fechada para levarmos para casa para ela ser higienizada, tá? Então a máscara é essencial, ela talvez seja um dos itens mais importantes no sentido de nos prevenirmos da contaminação pelo coronavírus, evitando então desenvolvermos, né, a Covid-19. Então, aqui a máscara ela deve ser trocada a cada 3 horas ou quando ela estiver úmida da saliva, a gente fala bastante, então nós devemos trocá-la constantemente. Inclusive, alguns espaços de compartilhamento e de vivência social, as pessoas têm uma máscara para cada período, uma cor de máscara para cada período, ou seja, quando dá o período de ser trocado, as pessoas já colocam outra cor, e todo mundo sabe
porque todo mundo vai estar com a mesma cor de máscara. Isso é só uma sugestão, mas ela deve ser sim lembrado de trocar a cada 3 horas no mínimo. Como higienizar as mãos? Bom, isso também faz parte do protocolo de segurança, sempre fez, para evitarmos a contaminação de vírus, bactérias, principalmente nesse momento de pandemia. Muitas vezes nós estamos com muita pressa e talvez essa higienização não seja eficaz. Então, a lavagem de mãos, como a higienização com álcool, ela deve ter mais ou menos o tempo de 50 segundos, porque ela visa, nós higienizarmos todas as partes das mãos, conforme protocolos que nós já presenciamos, na TV, nos meios de notícia e por também orientação dos especialistas. E está no nosso protocolo, então, a ser seguido. Quanto mais a gente lavar as mãos, menos possibilidade de contaminação nós iremos ter, porque ações involuntárias como coçar o olho, levar a mão à boca, ao nariz, fazem parte muitas vezes e automaticamente seria um meio aí muito grande de contaminação, pois estamos com as mãos sempre em superfícies materiais e enfim. Então, sempre que tocarmos alguma superfície ou sempre que nos lembrarmos, e isso deve ser lembrado o tempo inteiro, devemos higienizar, como também lavar as nossas mãos. Existem outros EPIs a serem considerados, que talvez não sejam tão falados, mas são importantes tanto quanto, como luvas, apesar que não adianta eu usar luva e não higienizá-la. Então, se eu estiver de luva, eu também devo, higienizar com álcool o tempo inteiro. E quando eu tirar as luvas ou algum outro EPI de descarte, importante é que eu faça isso, de uma forma correta, que nós vamos ver a seguir também. Então, luvas, o avental ou um jaleco, uma máscara frontal, que daí ela me protege mais de eu mesma tocar nos meus olhos ou no meu rosto com as minhas mãos, também devem ser considerados por todos nós. E aí entra a pergunta, quando os alunos chegarem, como nós iremos fazer? Bom, os horários devem ser escalonados, na entrada e na saída, preservando assim o tempo inteiro o distanciamento mínimo obrigatório entre estes alunos, entre as pessoas, os trabalhadores, funcionários, professores, enfim, de no mínimo 1,5 metro de distância e com a utilização de máscara. Na entrada deles, vai ser aferida a temperatura, é importante isso, de forma correta, como também orientações através de cartazes, banners, além de um tapete sanitizante na entrada para higienização do calçado, como demarcação do piso, demarcando esse espaço físico preservando assim o distanciamento social entre as pessoas. E os corredores também, eles devem ter marcação de piso para que tenha os dois fluxos aí, os dois sentidos, sem as pessoas se aglomerarem ou se chocarem ou ficarem muito próximas umas das outras. As salas de aula devem seguir os mesmos critérios de distanciamento uma classe da outra, dentro de um protocolo de diretrizes, de no mínimo 1,5 metro de distanciamento umas das outras, como também não poderão ser ligados ou utilizados o ar-condicionado ou os ventiladores nas salas de aula, tendo em vista as janelas e as portas abertas para maior ventilação do espaço. Durante o período de aula não poderá haver, então, essa aproximação social. Devemos sempre priorizar a utilização das máscaras e o não compartilhamento de materiais escolares, como os alunos adoram fazer. Então, cada um tem o seu material e ele não pode ser compartilhado com nenhum da sala. A higienização do espaço físico deve acontecer sempre no final dos turnos, dos 3 turnos, Então, deverá ser higienizado este espaço.
além de ter a disponibilização de álcool gel em todos os locais da escola, inclusive nos banheiros. Devemos também ter à disposição em vários locais as lixeiras com pedal para descarte de material, ou seja, eu estou com a minha luva, eu devo descartá-la de forma correta, então ela tem que ter um local para ser armazenada, e a prioridade aí é bem importante, talvez as lixeiras com pedal, onde eu não precise tocar e ninguém vai precisar tocar onde foi descartado esse material que possa estar contaminado. A cozinha, para as meninas da cozinha, elas devem manter o isolamento entre elas daí de 2 metros, isso faz parte também do protocolo que nos foi passado, né? Então, essa distância ela deve ser preservada, e se alguém vai se alimentar em algum espaço físico da escola, deve manter daí sem a máscara 2 metros de distância, tá? Não haverá refeições nos espaços compartilhados, como sempre foram utilizados, então não haverá o compartilhamento do refeitório ou agrupamentos no pátio ou sala de aula para lanche ou para refeição. E quando alguém tiver sintomas na escola, né? Por exemplo, um aluno, ele tiver alguns dos sintomas, como febre, depois nós vamos ver a seguir, né? Tosse, não estiver se sentindo muito bem, devemos isolar esse estudante em uma sala e chamar o responsável para que o responsável o conduza, então, a uma consulta médica no posto ou na clínica, né? E quando percebemos que os sintomas, eles estão presentes já antes de sairmos de casa, não se deve ir à escola, e isso deve ser orientado continuamente aos estudantes e aos seus responsáveis. Sintomas da Covid-19, ou seja, causada pelo coronavírus. Esses sintomas, muitas vezes, eles aparecem em conjunto ou então isoladamente. Como também nós temos aí os assintomáticos, aqueles que não têm sintomas, principalmente os adolescentes, crianças. Muitas vezes eles podem estar contaminados, disseminando o vírus, mas eles não possuem sintomas. Então, as principais características da Covid-19 são tosse, febre, cansaço, irritação na garganta, dor de cabeça, falta de ar, ou também podem ser sintomas digestivos como diarreia, dor de barriga, ou ainda congestão nasal, coriza, espirro, sensação de mal-estar, sensação de gripe, certo? Temos a certeza que juntos e com consciência coletiva nós iremos sair mais fortes e vencedores neste tempo, nesse espaço na qual nós estamos vivendo, que certamente demarcará aí, né, a história mundial, e nós seremos protagonistas desta história e sairemos vencedores com muitas experiências a serem depois compartilhadas. Neste momento, nós devemos seguir criteriosamente o segmento destas orientações, desses protocolos e destas diretrizes que salvam vidas. Então, vamos sair fortes disso, vamos sair juntos e depois sim estaremos prontos para aquele abraço real. Beijo a todos, cuidem-se!